E teste. Pessoal, então vamos para a revisão da nossa prova. Então a gente começa com os conceitos básicos da genética, né? Primeiro a gente tem que entender que existem dois tipos de células. As células somáticas, que são as células que compõem o corpo de qualquer ser vivo, que é a maioria. E as células reprodutivas, que são os gametas, né? Que é o exemplo do espermatozoide e do óvulo. As células somáticas são formadas por um tipo de divisão celular chamado mitose. A mitose consiste em quê? Eu pego uma célula diploide. O que é uma célula diploide, gente? É uma célula que contém todos os cromossomos diferentes que aquela espécie pode apresentar. Exemplo. O ser humano, existem para a espécie humana 46 cromossomos diferentes. Tem células que têm esses 46, que são as células somáticas. Aí, quando a célula tem todos os cromossomos diferentes que a espécie pode apresentar, nós chamamos de uma célula diploide. Então, tem células que têm todos esses 46 diferentes e tem célula que só tem metade. Tá? As células somáticas são células diploides. As células reprodutivas são células haploides. No caso da espécie humana, uma célula diploide contém 46, que é todos os diferentes que a espécie apresenta. Uma célula haploide apresenta 23, que é metade. Se eu pegar um saco chutando que o número de cromossomos diferentes existentes na espécie é 36, uma célula diploide do sapo vai ter 36 e uma célula haploide vai ter metade, que é 18. Tá? Então, a mitose consiste em pegar uma célula diploide e fazer uma cópia idêntica. Ou seja, eu pego uma célula, vou gerar uma cópia. Ou seja, a partir de uma, eu passo a ter duas células. Tá? Igual, se uma tinha, no caso do ser humano, 46, eu vou produzir duas com 46. Uma célula reprodutiva é eu pegar uma célula diploide, fazer uma divisão chamada de mitose, no qual essa célula diploide produz 4 células haploides, tá? Ou seja, eu pego uma célula com 46 cromossomos, através da mitose eu vou produzir 4 com metade, que é 23, tá? Lembrando que o cromossomo é a mesma coisa, digamos assim, que o nosso DNA. Então, essa aqui já é a diferença entre o número de células que é produzido na mitose e na meiose, e também as células produzidas vão apresentar uma diferença em relação ao número de cromossomos. Aqui a gente detalha o que é mitose e meiose. O número de cromossomos total em uma célula depende da espécie. Como eu disse, a espécie ser humano tem 46, o sapo, por exemplo, eu chutei 36. Então, para cada espécie, o número de cromossomos, para eu falar que uma célula diploide, e o número de cromossomos de uma célula haploide é diferente. Tá? O ser humano, 46, 23. O sapo, de exemplo, 36, 18. Então, no caso, as células somáticas, elas são produzidas por mitose. Como é que funciona? Eu peguei um exemplo aqui de uma célula que tem só 2 cromossomos, para facilitar, vamos desenhar 46. E aqui faz de conta que essa é a minha célula diploide, né, de uma espécie que só apresenta 2 cromossomos no seu total. Para ela fazer a mitose, ela vai duplicar esse material genético, depois dividir essa célula no meio, formando duas, iguais à célula inicial. Tá vendo? Com 2 cromossomos do mesmo jeito, se é a diploide, que continua diploide. Faz de conta que essa espécie, o número de uma célula diploide, o número de cromossomos dela é 2 cromossomos só, tá, gente? Só para facilitar o desenho. Agora, se essa mesma célula fosse fazer meiose, que é a que a gente usa para fazer espermatozoide e óvulos, eu vou pegar uma célula diploide, vou fazer a duplicação do cromossomo, do material genético, vou dividi-la, formando duas, tá vendo? Diploides, do mesmo jeito, só que depois eu ainda faço mais uma divisão. Aí eu vou formar o quê? Mais duas em cada caso, só que agora com metade do número de cromossomos, tá? Que é o que eu chamo de diploide. Haploide, desculpa. Inicial tinha 2, que era diploide, as 4 produzidas têm metade. Tá? Que são os nossos gametas, espermatozoides ou óvulos. Aqui eu dou mais exemplos, né, de diploides, haploides, diploides, haploides. Aí no final das contas, eu estou aqui falando o quê? Que esses gametas produzidos por meiose, eles têm metade dos cromossomos da espécie
Justamente porque após eles se unirem na fecundação, eu volto no indivíduo, filho, né, a ter o número total da espécie. Nesse exemplinho aqui a gente está colocando como 2. Só que no ser humano seria o quê? 46, né? Após eu formar gametas, formaria 4 gametas com 23 a cada meiose. Eu pego um espermatozoide com 23, um óvulo com 23, formo outra célula novamente com 46. Que é você. No começo de tudo, você era um zigoto desse. Aí você vai fazendo sucessivas mitoses, né, que são cópias. Vai, e depois forma lá o corpo do embrião com milhares de células somáticas produzidas por mitose. Geralmente todo mundo com o mesmo material genético, né? Afinal de contas é mitose. E aqui a gente começa a detalhar essa questão, o que é DNA, o que é cromossomo e o que é genes, tá? Pega uma célula, se a gente for analisar o material genético dela, do seu DNA, os genes, o que vão ser? Vão ser porções do seu DNA, no qual cada gene carrega uma informação de uma característica, né? Da cor do seu cabelo, cor do olho, e por aí vai. O DNA, pessoal, ele pode apresentar de duas formas. A forma que ele está esticado, que é chamada de cromatina. Olha lá, o DNA esticadão, aqui está a demarcação dos genes. E a forma do cromossomo, que é quando o nosso DNA fica condensado. É como se eu pegasse esse fio aqui e começasse a enrolar ele sobre ele mesmo. Aí ele fica todo condensado assim, que é o que eu chamo de cromossomo, tá? Na época da aula eu peguei um fone, né, para dar esse exemplo. Aí pegando aqui no caso do ser humano, você pega um cromossomo que é representação, sempre é uma barrinha. E as letrinhas vão simbolizar genes. Tá? O que acontece? O espermatozoide aqui, que eu desenhei com os cromossomos direitinho. O espermatozoide com metade, que é 23 cromossomos. O óvulo com 23. E lembrando que cada cromossomo desse tem inúmeras letrinhas, que são os genes, né? Os símbolos dos genes. O zigotão aqui, ó. Uma célula agora com 46 cromossomos. Aí eu peguei esses cromossomos e explico que esses cromossomos se alinham em pares aqui. 23 daqui se alinham com os 23 daqui, formando pares. O primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par, quinto par e por aí vai. Tá? E como que funciona essa questão de cromossomos se alinharem em pares? Os cromossomos eles vão se alinhar em pares que nós vamos chamar de cromossomos homólogos. O que é isso? Os cromossomos que carregam genes para a mesma característica, como cor do olho, cor do nariz, altura, que vem do seu pai, vai se alinhar ao cromossomo que vem da sua mãe, que tem os genes para as mesmas características. Genes que vão definir a cor do olho, a altura, cor do cabelo. E fica essa carinha aqui, vamos supor, esse primeiro par. Isso veio do pai, isso veio da mãe. Eu tenho gene aqui para a cor do olho que veio do pai, gene que vem da mãe para a cor do olho, gene que vem da altura do pai, gene da altura que vem da mãe, gene do tamanho do nariz que vem do pai, gene do tamanho do nariz que vem da mãe. Esses cromossomos, com esses genes que dão a mesma característica, se alinham em pares. Aí eu chamo eles de cromossomos homólogos. Tá? Agora, por exemplo, um outro cromossomo que tem outras letrinhas ou naturalmente outros genes, não se alinha em par com nenhum desses dois. Ele vai, esse aqui no caso vermelhinho é da mãe, né? Vai ter um azulzinho do pai que vai estar com genes relativos a ele, né, que vão ser o cromossomo homólogo desse. Então, esse com esse são homólogos e se alinham em pares. Esse aqui já não se alinha com nenhum desses. Tem um outro aqui por aí que ele vai se alinhar. E o que são esses cromossomos homólogos que se alinham em pares? Eles vão possuir a mesma forma, mesmo tamanho e genes para a mesma característica. Esses genes que ele possui para a mesma característica, como é o caso do Azão ou Azinho, que é a letra da característica, tá, gente? Se a letra é igual, dá a mesma característica. Só que toda característica, como eu bem estou falando, várias vezes durante as aulas, elas apresentam variações do cabelo. Por exemplo, a letra A vai ficar definida como a cor do olho. Mas eu tenho o Azão que vai dar uma cor, vamos supor, preto, o Azinho vai dar cor azul. Aí são variações da característica. E aí é o seguinte, os genes que dão a mesma característica, é o caso do Azão, Azinho, Hzinho, Hzão, são genes alelos. Ou seja, os genes alelos, né, são variações de uma mesma característica. Aí eu simbolizo com letra maiúscula e letra minúscula. Genes alelos, que é o caso desses dois,
vão fornecer a mesma característica do indivíduo, nesse caso que é a cor do olho, e vão estar localizados na mesma posição nos cromossomos homólogos. Tá vendo? Um está aqui em cima, outro está na mesma altura. A mesma posição a gente fala que eles têm o mesmo locus gênico. Locus gênico é o que, galera? Local do gene. Genes alelos estão sempre em cromossomos homólogos no mesmo locus gênico, tá? Ou seja, a mesma altura. Se tivesse o Azinho aqui embaixo, ele não estaria no mesmo locus gênico desse Azão aqui. Eles estariam em alturas diferentes nos homólogos. Tá? Então, esses dois são alelos entre si. Alelo é sempre a variação, né, da característica. E assim que vai ser dada pela mesma letra, só que uma maiúscula e outra minúscula. Aqui está aquele exercício de fixação, né, no qual a gente tem que definir quem são cromossomos homólogos. Nós alinhamos, analisando os genes, né, alelos. 1, 2 e 3 são homólogos entre si, 1 e 4. E aí nos cromossomos homólogos determinar os alelos, né? O Azão e a Azinho são alelos, o Bzão e o Bzinho são alelos, o Dzão, o Dzinho e o Dzinho são alelos. Tá? Aqui está a primeira lei de Mendel, que fala que toda característica de qualquer indivíduo é dada por um par de genes, no qual um gene vem do pai e outro gene vem da mãe. Só que na hora desse indivíduo gerar seus gametas, né? Esses gametas vão carregar metade somente dos cromossomos, naturalmente vão carregar metade dos genes. Tá? Por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, a cor do olho dele é dada por esses dois genes, Azão e Azinho, um em cada cromossomo. Na hora de fabricar o gameta, que é por meiose, que sempre fabrica com metade dos cromossomos, o gameta, né, no caso do espermatozoide, só vai herdar metade disso. Então ele vai herdar a metade com esse ou a metade com aquele. Tá? Se eu pegar um indivíduo e analisar uma característica dele, é o seguinte: se eles possuírem genes alelos iguais, eu chamo ele de homozigoto, ou linhagem pura. Se ele tiver genes alelos diferentes, eu falo que ele é linhagem híbrida ou heterozigoto. Por exemplo, esse indivíduo aqui ele é heterozigoto. Para essa característica aqui que é a cor do olho. Tá, galera? E para fechar, exemplos, ó. Pegar a cor da vagem da ervilha. O gene A é responsável pela cor da vagem. Aí eu tenho um alelo azão, um alelo azinho. O Azão da cor verde e o Azinho da cor amarela. Ó. Por exemplo, ó, homozigoto para vagem verde. Azão, né? Homozigoto para vagem amarela. Agora, esse indivíduo aqui que surge do cruzamento, ele é heterozigoto. Tá vendo? Azão, azinho. Por que ele tem Azão e Azinho e só manifesta a cor do Azão? Aí ainda aquela regrinha que eu falei da questão de dominância, né? Quando você tem esses casos assim, somente a característica 1 vai manifestar. No caso, manifesta a característica daquele que é dominante, aquele que predomina a sua característica em relação ao outro. O Azão, simbolizado por isso aqui, tá? O Azão predomina sobre o Azinho. Então, somente a característica dele vai ser apresentada na vagem. A outra fica enrustida, digamos assim. Beleza, galera? Faça os exercícios aí em cima dessas explicações aqui, básicas, que facilita tudo para vocês. Até sexta. Abraço.